Essa é a explicação do porquê você não consegue criar. E aí fica dependente da cópia. Muito bem, vamos lá, por que que a gente não cria, né? Bom, eu falo logo aqui, boto aquela charadinha, um tracejadinho ali, mas talvez você já tenha descoberto o que que você tem que fazer. Você tem que fazer o que Van Gogh e Monet faziam. Estou dando eles como exemplo, é óbvio, né? Você não consegue criar, fica dependente de cópia, tem que fazer o que esses caras faziam, eles e todos os outros, porque você não vai encontrar um artista que fica reproduzindo, né. Você não vai encontrar um artista que fica olhando o que alguém pede para ele fazer e fazendo, não. Todos esses artistas que a gente conhece, Van Gogh, Monet, e eu poderia incluir todos os outros que existem, que você pode imaginar. Pensa na Frida Kahlo, pensa no Di Cavalcanti, também. Todos os artistas, né, que você conhece, eh, faziam exatamente, isso, ou seja, criavam. Mas criavam como, né? Você não consegue criar, você quer criar, mas não consegue. Fica aí acaba indo para a cópia. Vamos com calma. Primeiro passo, talvez o passo principal, é que você precisa conhecer o seu gosto. O seu gosto é fundamental. Se você não conhece o seu gosto, você vai ser dependente de cópia. Não tem jeito, sabe, não tem saída. Você precisa primeiro se conhecer, para depois, aí sim, produzir da sua maneira, na sua linguagem, com o seu estilo, né. Se você não conhece isso, o gosto, você vai ser dependente de cópia. Você vai ficar naquele professor que fica te demandando: "Copia essa paisagem, copia essa fotografia, copia essa cena, e copia esse quadro", muito professor pede para copiar quadro, né. E você não vai definitivamente, conseguir desenvolver a sua linguagem. Então o gosto é fundamental para você não entrar nessa roda viva de depender de cópia, né. Como é que você vai conhecer o seu gosto? Como é que é o processo de conhecer o seu gosto? Você tem que se conhecer. Muita gente não se conhece e eu não culpo a pessoa por isso, absolutamente. Muita gente apenas acha que a arte, tem essa visão da arte, que é a visão de: "Ah, eu preciso copiar o mundo, para entender o mundo, como se pinta, como se desenham as coisas, e aí eu posso até abstrair", né. Só que esses artistas que eu citei aí e todos os outros, não fizeram isso. Isso aí é uma visão, acadêmica, essencialmente acadêmica, e é um academicismo retrógrado, porque Michelangelo era um super acadêmico, né, e não era retrógrado, mesmo pintando para os papas, que são caras meio caretas, né, de maneira geral. Michelangelo não era um cara retrógrado, ele criava. Tudo que ele fazia, ele criava. Eu estou dando o exemplo do Michelangelo, porque é um cara antigo, Da Vinci, Rafael Sanzio, Tintoretto, todos esses caras, tá, criavam. Você também pode criar. Você não precisa ficar dependendo de cópia. Hoje em dia, então, depois do advento do impressionismo, mais um motivo ainda para você criar. O impressionismo mudou a história da arte. A gente tem hoje em dia uma liberdade completa, porque depois veio o modernismo, que abriu completamente as possibilidades e as portas. Você não precisa depender de uma figura feita, com os cânones, segundo os cânones acadêmicos. Absolutamente, tá? Então, veja só como é importante você. Eu vou dar um exemplo, inclusive, vou me colocar no exemplo, inclusive. Mas antes eu vou mostrar, olha aqui, ó. Isso aqui é um desenho de Van Gogh. Ele era um cara que ele simplesmente admirava profundamente os trabalhadores.
trabalhadores do campo, ele tinha essa visão, ele gostava, assim, ele fazia o quê? A partir do gosto. Ele gostava disso, então ele pintava isso. Muito simples. E pegava esse viés e trabalhava a partir do gosto dele, e não dependia de cópia. Aqui, mais exemplos do Van Gogh, olha aqui, ó. Mais ainda, pessoas no campo, né, ou seja, aqui tem um estudo e aqui tem uma pintura do Van Gogh. Não parece ser Van Gogh, mas é Van Gogh, porque é o Van Gogh do início. Ele usava muito essa temática do campo e depois continuou pintando o campo, né. Às vezes ele retirava vamos dizer assim, os camponeses, né, os o pessoal que estava plantando, mas continuava pintando o campo. Então é uma temática que ele desenvolveu a partir do gosto, você tem que buscar o seu gosto. Esse aqui, ó, sabe quem é? Monet. Tem uma foto que foi colorizada, obviamente, mas aqui estão os quadros, a foto existiu. Ele do lado das ninféias. Por que que ele pintou aqueles jardins todos dele? Porque ele gostava de jardinagem. Acredite em mim se quiser, Monet amava jardinagem. Aliás, ele amava culinária também, mas ele gostava de pintar jardins. Era o tema dele. Você não acha que ele pintou isso aí por quê? Porque o professor veio e falou: "Pinta as ninféias". Não, o professor não tinha professor. Ele era o professor dele, ele falava assim: "Vou pintar uma coisa que eu gosto, ninféias", e pintou as ninféias. Assim foi. Aqui, ó a casa dele, eu fui na casa dele, tá. Esse lugar aqui, ó. Eu fui aqui nesse lugar, em Giverny. Eu entrei aqui nessa casa, desci essa escada e conheci in loco, no local, a casa, de Monet. E é o seguinte, ele planejou o jardim dele, e ele pintou o jardim dele. Fez exatamente o que ele gostava. Isso é fundamental, isso é fundamental. Você precisa fazer, como eu escrevi aqui em cima, o que você gosta, senão você fica dependente de cópia. E essa é a explicação do porquê que você não consegue criar, você não busca o seu gosto. Assim, acredita como esses caras acreditaram. E eu faço o mesmo. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma pintura, isso aqui é um boizinho de Bumba Meu Boi, olha isso. Eu criei meu próprio universo, isso aqui é o meu universo. Esse quadro aqui, por exemplo, representa muito bem o meu próprio universo. Eu faço as minhas pinturas segundo o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu amo. Aqui, ó, uma congada. Aqui, ó, tambor, pessoal batendo tambor, incorporando, é isso aí que eu gosto. A igreja, o sincretismo religioso, a noite, as bandeiras, a vela do mastro do navio. É assim, a gente trabalha sempre a partir do que a gente gosta. Se não é assim, não vale a pena. Se não é assim, você corre o risco de depender de uma cópia, o risco de depender de um professor te enunciando o que fazer. Você não deve ouvir enunciado, você não deve ouvir enunciado de professores te dizendo o que fazer. Faça você, tá bom?